E a família, como vai? Esta pergunta já é uma velha conhecida, pois foi o lema da campanha da fraternidade em 1994, celebrada por toda a igreja no Brasil. Família é sempre um tema recorrente na reflexão e hoje ele aparece aqui também. A primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe propõe no desafio número 21 favorecer, acompanhar e fortalecer a centralidade da família na sociedade humana. Num outro desafio, o 24, convida a priorizar a pastoral familiar para que acolha as novas expressões em sua complexidade e diversidade. E para esta conversa sobre a família, nós recebemos a professora Maria Inês de Castro Milen. Ela é médica, é teóloga, possui doutorado em teologia, pesquisa temas como moral sexual, conjugal e familiar, bioética e antropologia teológica. Maria Inês, muito bem-vinda ao nosso Igreja Sinodal. É uma alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Marcos. É uma alegria também participar. Bom, nós aqui, por esses desafios que eu apresentei, já temos um pouco daquilo que a Igreja na América Latina e Caribe propõe para todo o continente ao refletir sobre a família. Para a gente começar, Maria Inês, quais são os principais desafios sociais para se pensar e trabalhar a família na igreja hoje? As crises que a gente vê na sociedade, elas se refletem também no ambiente familiar? Olha, eu acho que sim, né? A família como o principal núcleo social, ela também, nela se refletem todas as crises pelas quais passa a sociedade, né? E acho que os desafios aqui pensando, um grande desafio é que nós estamos vivendo profundas mudanças, né? Que os especialistas aí vão dizer, não são mudanças mudança época, não vivemos uma época de mudanças, mas vivemos uma mudança de época, de era, né? Uma metamorfose. E aí não são mudanças superficiais, são mudanças de fundamentos, mudanças de valores, mudanças de comportamentos mais profundos. E eu acho que isso interfere profundamente na família. Aqui dos desafios, eu talvez elenque 3 pontos assim, para a gente pensar, a partir dessa crise e dessas mudanças, né? O individualismo exacerbado, né, que faz com que as relações sejam modificadas, né? A família virou lugar de passagem, as pessoas têm que trabalhar, têm que sair, vão nas casas, não se encontram muito, há uma quebra dos vínculos, né? Depois, a cultura do descartável, do provisório, que já não reconhece mais a questão da insolubilidade, das coisas mais permanentes, e a cultura e a coerção econômica, né? Uma crise econômica também que nós estamos vivendo, que faz com que as pessoas tenham que lutar muito para sobreviver, né? Criando um grande número de migrantes aqui, no sentido daqueles que têm que ir e vir, e às vezes não tem aquilo que o Papa Francisco chamou que são os 3 T's, né? Terra, trabalho e teto. Então falta um pouco, a questão econômica também interfere nas relações familiares. E a última coisa, talvez o desafio aqui, seria a questão da igreja. A igreja que trabalha muitas vezes com uma idealização da família, né? Não a proposta da família ideal. Esse eu acho que tem que ser uma proposta de fundo e a gente tem que trabalhar com ela, mas a idealização faz com que a gente não perceba a realidade das famílias. Muitas famílias não se veem, não se encontram nessa idealização e, portanto, desanimam, né? Desanimam. Então, acho que aqui tem alguns pontos de desafios para a gente trabalhar. E são pontos importantes para quem está nos acompanhando e pensando aqui neste processo de uma igreja sinodal e que nos aponta também mudanças e orientações para uma verdadeira conversão pastoral, pegando principalmente esse último ponto que toca na nossa realidade eclesial, como é que nós podemos criar processos pastorais para as famílias, especialmente aquelas que são mais pobres e feridas, né?
uma das orientações pastorais do Desafio 21 utiliza essa expressão, as famílias mais pobres e feridas, garantindo para elas uma convivência digna e uma convivência fraterna. Então, Marcos, olha, eu penso, né, e aí, para todo mundo que está nos escutando, eu acho que há uma grande dificuldade aqui desses processos pastorais, exatamente porque a igreja fez uma opção pelos pobres, uma opção preferencial evangélica pelos pobres, mas os pobres e os vulneráveis não estão na igreja. E aí eu acho que para que esses processos pastorais sejam levados adiante, precisa urgentemente acolher aquilo que o Papa Francisco fala da igreja em saída. A igreja precisa sair para ir na direção desses que são frágeis e vulneráveis, mas que não estão na igreja. Então, eles precisam ser visitados, precisam ser acolhidos no lugar onde eles estão, né? E aqui eu acho que é um grande desafio pastoral da igreja, que está acostumada que as pessoas venham até ela, mas nesse momento elas precisam ir até aqueles que estão mais fragilizados, que estão feridos, para que eles possam ser acolhidos e serem trabalhados pastoralmente, né? Ser levados aí até a eles o evangelho, né? Da alegria, do amor na família que o Papa Francisco propõe. Acho que aqui tem um grande desafio, né? Esse processo de saída, para que a gente possa enxergar de verdade a realidade e aquilo que eles precisam, porque nós, às vezes, criamos processos pastorais com aquilo que a gente acha que as pessoas precisam, os pobres, os vulneráveis, os fragilizados, mas, às vezes, não é aquilo que eles precisam, porque para saber o que eles precisam pastoralmente, nós precisamos conhecer a realidade bem de perto, e muitas vezes a gente não conhece. Então, acho que aqui tem um grande desafio. Realmente, e acredito que o pontificado do Papa Francisco, as suas exortações, desde a Evangelii Gaudium, também a exortação específica sobre a família, Amoris Laetitia, a exortação para os jovens, mais recentemente a encíclica Fratelli Tutti, né, todas nos apontam para essa que pode ser tida como uma grande chave de leitura do seu pontificado e chave para a nossa ação pastoral hoje, que é a igreja em saída. E pensar esse processo pastoral, né, de uma maneira mais complexa, considerando esses fatores sociais também que nos afetam. A Assembleia pede, Maria Inês e quem está nos acompanhando, para que a igreja pense a família como um eixo transversal da pastoral orgânica. De que forma as nossas comunidades e as nossas paróquias podem trabalhar pastoralmente a família como um eixo transversal na pastoral? Nós temos que pensar a família no plural, pensar as famílias, né? Porque nós não temos uma família, nós temos vários modelos e modos como a família se organiza hoje. Então, quando a gente pensa a família, fica muito aquele modelo, aquilo que eu disse do modelo idealizado, né? E as famílias, que são a grande maioria, que estão em outros modos de se organizar, ficam de fora. Então, acho que é preciso perguntar de qual família que nós estamos falando, né? O que é família, acho que precisa também pensar aí. E acho que nós vivemos na igreja, nós pensamos em pastoral de conjunto, na verdade, né? Falamos de pastoral de conjunto, mas nós também somos vítimas da modernidade fragmentada e vivemos muitas fragmentações e muitas especializações que separaram a pastoral em vários blocos estanques que não conversam entre si. Então, a pastoral familiar, a pastoral da criança, a pastoral do menor, a pastoral carcerária, a pastoral dos doentes, sei lá, tem inúmeras pastorais que não conversam entre si. Por isso é difícil fazer a família ou as famílias se tornarem esse eixo, né, transversal, que deveria ser, mas a pastoral familiar acaba ficando isolada, né, no seu jeito de pastoral, e não há uma integração da pastoral de conjunto. Nós vamos vencer um pouco essa fragmentação para retomar a ideia da complexidade, da unidade na complexidade. Acho que isso. Essa observação ela é muito pertinente para nós, né? Nós fomos
fazendo realmente os bloquinhos, né, ali, os departamentos, né? Reproduzimos isso também do modelo social, das próprias ciências humanas, da saúde, né? E fomos transportando esse modelo para a igreja e fomos perdendo essa capacidade dialógica, né? E perceber aquilo que é realmente quais são os nossos pontos de união para a prática pastoral. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, conversando sobre os desafios número 21 e número 24 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que aconteceu em novembro de 2021. Nosso tema hoje é família. A gente continua a conversa com a Maria Inês de Castro Milen. Nós já, no primeiro bloco, discorremos um pouquinho sobre desafios sociais e eclesiais para a prática pastoral, um olhar transversal para o acompanhamento das famílias. E agora a gente avança um pouquinho nessa reflexão. O Papa Francisco, no seu magistério, ele dedicou um documento, como eu mencionei, às famílias. É a exortação apostólica Amoris Laetitia. A Assembleia Eclesial também pede que as igrejas no nosso continente implementem esta exortação para suscitar processos de acompanhamento, formação e conversão integral das famílias como igreja doméstica. Queria que a Maria Inês nos ajudasse a pensar, né, a refletir por que é tão importante este documento para as famílias hoje e principalmente nessa direção que a Assembleia nos aponta. Então, acho que a Amoris Laetitia é um documento importantíssimo. E ele é tão importante porque ele é fruto de uma longa escuta, né? Escuta das pessoas, das famílias, dos jovens, dos casais, e resultado de 2 sínodos, né? De 2 sínodos. Então, foi uma escuta muito longa e muito grande que resultou nesse documento, né? E é um documento que traz, vamos dizer assim, uma proposta. Não traz soluções, não traz todas as respostas. O Papa Francisco, inclusive, diz que vocês não esperem do Papa, do magistério do Papa, todas as respostas, né? Então, traz uma proposta e traz, vamos dizer assim, pede que a família cristã busque soluções mais enculturadas. E aqui é muito interessante isso, quer dizer, não solução universal, uma solução que resolva o problema da família em todas as situações, em todos os contextos, mas soluções enculturadas, quer dizer, levando em conta as realidades locais, as realidades de cada grupo, de cada família, de cada lugar, né? Então, acho que é extremamente importante. E a Amoris Laetitia não foi muito valorizada, né? A gente sabe disso. Houve também, além de não ter sido valorizada, ela foi criticada por muitos, houve um grande debate, né, após a publicação da Amoris Laetitia. E com isso ela ficou um pouco de lado. Tanto ficou que o Papa Francisco, no ano passado, dedicou o ano ao ano Amoris Laetitia, exatamente para poder estimular que as famílias voltassem a esse documento, estudassem, lessem, refletissem, que eu acho que foi feito de uma forma melhor, né? E acho que aqui é importante também porque traz 3 palavras que, para mim, são fundamentais para pensar a questão da família, que é a alegria do amor, né? A alegria do amor, a misericórdia e o discernimento, né? Que são palavras muito importantes. E o documento diz também, é preciso ver as famílias não como problema, mas como oportunidade. Então, quer dizer, não dá para a gente falar do documento todo, mas aqui, só pensando algumas coisas, acho que é um documento importantíssimo e que precisa ser mais estudado, porque cada vez que a gente lê o documento, a gente descobre uma coisa nova, né? Então, eu incentivo a todo mundo a conhecer, a estudar, a refletir a Amoris Laetitia. E você que está nos acompanhando, que ainda não conhece, a dica ela é muito importante mesmo. Você consegue a íntegra desse documento na internet, também nas livrarias, caso você deseje a versão impressa, né? Aprofunde aí com a sua família, com a sua comunidade, com a sua pastoral, mesmo que não seja pastoral familiar, mas é importante que você conheça porque traz apontamentos, né, para perceber a presença das famílias aí também na sua comunidade e na sua realidade pastoral.
Dessas três palavras, Maria Inês, que a senhora trouxe para nós, está a misericórdia, né? E o desafio 24, ele traz, dentre as orientações pastorais, integrar com misericórdia e ternura as diversas modalidades de família. No bloco anterior, a senhora assinou sobre essa realidade da complexidade familiar hoje, né, das modalidades de família. Quais os desafios e, principalmente, quais as propostas, mais do que as respostas, né, talvez quais as principais propostas para acolher estas novas configurações familiares no seio da nossa igreja? Bom, acho que a principal proposta já está na pergunta, Marcos, que você fez, quer dizer, integrar com misericórdia e ternura. A palavra ternura aparece muito no Magistério do Papa Francisco, que aparece aqui quase como uma novidade, porque a ternura no passado era pensada como uma coisa assim feminina, uma coisa que não se devia trabalhar muito com ela, né? A igreja é feminina, a igreja é mulher, no sentido da igreja é mãe, né? Mas é uma igreja onde trabalham os homens, né? A hierarquia é masculina, mas a igreja é feminina. Então temos aqui, mas a palavra ternura é uma palavra importante, né? E o Papa Francisco vai dizer na Amoris Laetitia que existem duas lógicas. No capítulo 8º da Amoris Laetitia, que foi o capítulo mais discutido, ele vai dizer que existem duas lógicas possíveis. Uma da marginalização e a outra da inclusão. Da inclusão, da integração. Então, a marginalização e a integração. Nós trabalhamos muitas vezes, né, no passado recente e também agora, muito com a marginalização. Então, esse não pode, essa família não serve, esse modelo não pode, isso não pode, aquilo não pode. Então, a marginalização e a excomunhão, né, e o deixar de lado foi talvez uma tônica. Ele agora vai dizer, nós precisamos trabalhar com a integração, nós precisamos integrar com misericórdia e ternura. O título do capítulo é importante, né? Do capítulo 8º, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, né? Ele vai trabalhar também aí a lei da gradualidade, que o Papa João Paulo II já havia acenado, né? Então, é preciso pensar que nem todo mundo consegue chegar no ideal, às vezes nem perto do ideal, né? Então, aqui trabalhar com a gradualidade, existem graus de possibilidades de caminho, né? E trabalhar com o bem possível. Ele diz também, o Papa Francisco diz também assim, olha, às vezes, em situações tão difíceis, né? Aquilo de bom que as pessoas conseguem fazer dentro do seu contexto vale mais para Deus do que uma vida corretamente vivida, sem maiores atropelos, né? Então, essa ideia do bem possível, né? Então, muitas vezes nós temos a tendência de propor aquilo que ele também vai dizer, uma moral fria, de escritório, uma moral de normas rígidas, né? Sem misericórdia, né? Então, ele diz, não, a igreja tem que ser um hospital de campanha. Ele repete isso, disse lá no Evangelho Gaudium, diz aqui na Amoris Laetitia, né? E uma outra coisa que ele valoriza muito, nessa perspectiva de integrar com misericórdia e ternura, é a consciência das pessoas, né? Ele diz assim, nós somos chamados a formar as consciências e não a substituí-las. Então, pensando que as pessoas são capazes, né, em consciência, resolverem, discernirem e decidirem o que é possível viver, de que forma é possível viver. Ele diz, num outro contexto, acho que é no Evangelho Gaudium, ele diz assim, o rebanho tem olfato, né? É preciso acreditar no olfato do rebanho. Então, as pessoas também, muitas vezes, sabem, né, o que elas podem, o que é possível, esse bem possível, e trabalham com essa ideia do bem possível. Então, acho que nós temos um grande projeto pastoral aí, que é esse pastoral da integração, né? De valorização das pessoas, daquilo que elas têm de positivo, dentro das suas possibilidades, que muitas vezes são frágeis, né? Sim.
Pensando um pouquinho, né, nessa proposta de integrar e nesse contexto de uma igreja sinodal, como nos propõe o Papa Francisco, para a gente encerrar a nossa conversa, quais são os principais horizontes que a senhora vê para as famílias na igreja? Então, a igreja sinodal, né, a sinodalidade também é uma palavra que tem sido usada com muita frequência, a gente tem escutado. A igreja sinodal é basicamente a igreja da escuta, né, da escuta de todos, a escuta e do diálogo que deve ser feito para que haja a integração das diferenças, né? Numa busca de consensos possíveis, né? Então, acho que aqui tem uma proposta, né? Escutar, ir lá onde estão as famílias, onde elas vivem, ver como elas vivem, ter bem presente a realidade da maioria das famílias, né? Que estão aqui no nosso contexto brasileiro, né? Ver quais são os consensos possíveis, que muitas vezes são consensos mínimos, provisórios, mas que precisam ser feitos, né, para que as pessoas possam ser integradas, né, e valorizar o que já existe, né, nas famílias, porque há uma tendência de ver, nós temos uma tendência na sociedade como um todo, mas também na igreja, de ver aquilo que é negativo, né? As notícias que dão ibope são, infelizmente, as notícias ruins. Então, a gente tem uma tendência de ver só o negativo. Por que isso? Por que aquilo? Por que não obedece? Por que não faz? Por que não se esforça? Né? Mas o Papa Francisco vai dizer assim, vamos ver o que existe de positivo nessas realidades adoecidas, fragilizadas. Lá também tem muitos. O Espírito sopra também lá. Né? A graça de Deus está presente também nessas realidades. Né? Então, acho que aqui é propor caminhos, mas não só propor caminhos, é caminhar com essas pessoas, caminhar com essas famílias, ajudar a fazer com elas o caminho. E é fazendo o caminho que nós vamos descobrindo as pistas, as propostas, aquilo que a gente pode fazer de melhor para ajudar a nós mesmos e a essas famílias a viverem com dignidade, em harmonia, né? Compondo esse quadro, edificando, né, a igreja e a si próprias. Nós conversamos no programa de hoje com a Maria Inês de Castro Milen, médica, teóloga, professora. Agradeço as luzes, as pistas, né, as reflexões aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada a você, Marcos, pelo convite e que Deus nos abençoe. Assim seja. E para encerrar o nosso programa, uma fala do Papa Francisco no 10º Encontro Mundial das Famílias, realizado neste ano de 2022. A família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Nunca esqueçais, a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.